Olá, nós estamos estudando a nova série, Uns aos Outros, e agora vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 21, que diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha outro aqui, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós estamos estudando a série Uns aos Outros. E aqui agora está dizendo que eu devo sujeitar-me, sujeitar-se uns aos outros. Em outras palavras, submeter, obedecer, render-se uns aos outros. Como a gente tem dificuldade, como nós somos tão difíceis de entender esse texto, ou de cumprir esse mandamento, de cumprir esta ordem, ou de cumprir, de praticar essa sujeição. É interessante que aqui não está dizendo que eu deva sujeitar-se ao outro porque ele é meu chefe, não a sujeitar ao outro, ou submeter ao outro, ou obedecer ao outro porque ele está certo ou está errado. O que a palavra está dizendo assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Você sabe o que eu vejo de tão interessante nesse texto de uns aos outros, de se render, de submeter uns aos outros? Quando você se coloca como servo do outro, aí você se sente uma pessoa que está na dependência dessa pessoa. Quando você coloca-se a serviço desta outra pessoa, é capaz de haver uma mudança na sua vida e uma mudança na vida de quem você está sujeitando. Eu sei que tem alguém que pode estar dizendo assim: mas, pastor Márcio, fulano de tal não é o meu superior. Mas aqui não está dizendo que eu tenho que sujeitar o meu superior. Aqui não está dizendo que eu tenho que sujeitar o meu pastor. Aqui não está dizendo que eu tenho que sujeitar o meu chefe. Aqui está dizendo que eu tenho que sujeitar uns aos outros. Ou seja, qualquer ser humano. Que eu deva ser submisso, que eu deva ser obediente, que eu deva me render. Quando eu faço isso, quando eu me sujeito um ao outro, eu estou me colocando como servo desta outra pessoa. Eu lembro de Jesus que ele disse: olha, eu vim para servir. Então eu estou cumprindo também o que Jesus fez comigo. Jesus me serve. Se Jesus me serve, quem é Senhor? Eu ou Jesus? É claro que é Jesus, mas ele serve. Ele veio me servir. Então, o que Jesus está dizendo? É que eu não espere que outra pessoa tenha autoridade sobre mim. Pelo contrário, se eu tenho autoridade para com a outra pessoa, se eu sou, entre aspas, superior a outra pessoa por causa de um cargo, por causa de uma posição, por causa de um título, ou por causa eu fui ordenado ou consagrado ou chamado como pastor, que eu também deva sujeitar-se uns aos outros. Que eu não pegue desse meu cargo, que eu não pegue dessa minha posição para querer ser superior um ao outro. É que eu lembre que eu comecei também lá de baixo. Que eu seja servo. É interessante como Jesus ele inverte os valores do mundo. No mundo é o seguinte: quem é maior? Quem tem mais autoridade? Você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Com Jesus, ele não faz isso. Ele se submete, ele obedece, ele se rende. Queridos, não há quem suporta uma pessoa que está pronto a servir. Não há ninguém que não mude e que não compreenda de que servir
é o melhor trabalho. Servir é o melhor ato, né? O servir é a melhor coisa que se faz com o outro ser humano. Quando você está disposto ou disposta a submeter. Quando você está disposto ou disposta a sujeitar-vos uns aos outros, para que esta pessoa passe também a falar como o próprio João, que ele cresça e que eu diminua. Quando você se torna uma pessoa humilde, quando você se torna uma pessoa que aprendeu com Jesus ser manso e humilde de coração, você não espera a pessoa ter uma posição, um título, uma nomenclatura, um cargo para sujeitar. Você já entra no serviço, você já entra submisso a essa pessoa, porque quando você faz isso com essa pessoa, considera o outro superior a você, que você é um servo dessa pessoa, que você está pronto a servi-lo, você está cumprindo aqui, né, a ordem de Jesus. Você também está fazendo outra coisa, você está no temor de Cristo. Olha a palavra, no temor de Cristo, não é medo. Temor aqui não é medo, não é espanto, é um prazer, é um cuidado, é algo que você faz voluntariamente, por satisfação, por alegria, porque você tem um respeito muito grande por Jesus. Quando você quer respeitar Jesus, você submete uns aos outros. Você não pega da sua posição, você não pega do título que você tem, você não pega, você não usa da autoridade que lhe foi posto para pisar, para massacrar, para humilhar ninguém. Pelo contrário, você pega tudo isso e se submete a esta pessoa, se rende a esta pessoa. Aí você está ensinando esta pessoa o princípio da humildade. É o que falta nesse mundo. É o que falta em nossas vidas, o princípio da humildade. Porque quando você se rende a essa pessoa, não é que você é um bobo. Não é que as pessoas irão montar em você. Tem gente que fala assim, pastor, se você se submeter a determinada pessoa, a pessoa vai fazer você de um cavalo, vai montar em você. Não vai. Você sabe por que não vai? Não vai porque é o seguinte, porque eu me submeto conscientemente. Eu me submeto a essa pessoa porque eu estou respeitando o que Cristo fez comigo. Eu estou valorizando o que Jesus fez comigo, no temor de Cristo, por respeito a Jesus. Eu estou, em outras palavras, respeitando as atitudes de Jesus quando ele veio para nos servir. Se você não entender esta palavra, se você não entender esse conceito, meu querido, você vai viver uma pessoa de guerra, de briga, de discórdia e jamais vai ensinar para outras pessoas como Jesus, você respeita Jesus. Porque o respeito que eu dou para com Jesus, eu estou respeitando Jesus, é quando eu me submeto àquelas pessoas que, sendo inferior a mim por causa do título, por causa da nomenclatura ou por causa da posição, aí eu estou dizendo assim para essa pessoa, quando você chegar a ser um grande líder, quando você chegar a ser uma pessoa tão importante e que esta pessoa tão importante não deixa subir para sua cabeça a ponto de você humilhar e massacrar outra pessoa. Pelo contrário, você se submete, você se rende a essa pessoa para que esta pessoa aprenda também que
respeite você, para que essa pessoa respeite Jesus, porque mesmo você tendo toda a autoridade, mesmo que você tenha toda a compreensão, mesmo que você tenha toda a forma de querer ser maior ou melhor, ou uma pessoa pelo seu cargo, ou pela posição que você tem, você se submeteu, você se humilhou. Então, a partir daí, você está dizendo para esta pessoa que você não precisa de título, você não precisa de nomenclatura, você não precisa de posição para respeitar Jesus. Porque Jesus não usou da sua posição de Deus para nos servir. Ele podia muito bem obrigar. Vocês são obrigados a me servir agora. Pelo contrário, ele veio, olha o exemplo de Jesus, ele veio e lavou os pés. Ele veio e lavou os pés dos discípulos. E ele disse, eu vim para servir. Por que ele veio para servir? Por que ele veio para submeter a nós? Por que ele veio para se render a nós? Por que ele veio para se humilhar? Por que ele veio para ser um servo? Para nos ensinar a virtude da humildade. Que nós temos que andar contramão à sociedade. Nós temos que andar contramão ao mundo. O mundo, quem é um general, todo mundo tem que bater continência. Não estou dizendo que está errado. No mundo, se a pessoa tem um cargo elevado, todos que têm que chegar diante desta pessoa e se prostrar diante dessa pessoa, submeter ao seu líder. Mas como cristãos, aprendendo nessa filosofia cristã de Jesus, aprendendo com o próprio Jesus, a gente obedece. Por quê? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu tudo que o Pai determinou para ele. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Jesus não foi empurrado, Jesus não foi jogado aqui para a terra sem ele ter aceitado. Ele se submeteu ao Pai. O Pai, eu gostaria que você fosse lá na terra para morrer para aquelas pessoas que estão lá. Jesus poderia ter falado assim, Pai, mas nenhum merece. Pai, eu sou Deus. Pai, não tem outras formas que o Senhor pode fazer para que eles compreendam? Ele não questionou, ele veio. Como Deus se esvaziou, se tornou um de nós, se humilhou. A palavra de Deus diz que ele se tornou um de nós e se humilhou a ponto de morrer morte de cruz. Preste atenção. O Deus, sendo divino, se tornou humano. Tem humilhação maior do que essa? Tem humildade maior do que essa? Tem aqui uma obediência maior do que essa? Dele deixar de ser Deus e vir aqui se tornar um igual, eu e você, para dizer para eu e você assim, olha, não procure ser maior do que o outro. Submeta um ao outro, seja humilde, seja obediente. Como eu fui obediente ao meu Pai, como eu fui humilde para com vocês, como eu vim servir vocês, faça isso para com os outros, uns aos outros. Aí você passa a entender esse texto. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo, por respeito a Jesus Cristo, porque Jesus nos deu esse exemplo. Aí, meu amado, minha amada, quando você fala, eu vou também servir, submeter, eu vou ser servo do meu irmão, mesmo que ele tenha uma posição menos, mesmo que eu tenha uma posição mais elevada, mesmo que eu tenha uma autoridade maior na vida dele ou dela, eu vou me submeter, eu vou obedecer a Deus e vou me tornar um servo. Estou aqui
recebi esse título, essa nomenclatura, recebi este cargo, recebi essa autoridade para se colocar à disposição de uns aos outros. Me coloco ao dispor, me coloco em prontidão, em serviço para o meu próximo. Aí ele vai passar a entender que eu estou respeitando Jesus porque foi ele que fez isso comigo. E eu também estou dizendo para Jesus assim: Senhor, eu entendi. Como o Senhor foi obediente ao Pai, deixando de ser divino, Deus se tornou um homem para vir aqui, para comunicar o amor de Deus. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou me rebaixar, eu vou me humilhar, eu vou me sujeitar, eu vou me submeter ao meu irmão, eu vou me submeter uns aos outros no temor do Senhor, por respeito ao Senhor. Quando você não respeita Jesus, você quer ser maior do que o seu irmão. Que Deus te abençoe e até a próxima.